Ok, vamos continuar aqui com as análises, porque você citou o 7 de setembro, falou sobre essa questão do imbrochável, né, que ele trouxe pela manhã em Brasília. Depois teve a parte ali do Rio de Janeiro, em que ele falou sobre essa questão de extirpar as forças contrárias. E eu queria te ouvir sobre as suas conclusões em relação ao que foi esse 7 de setembro e os impactos desse 7 de setembro em relação à candidatura Jair Bolsonaro, né? A gente tem conversado desde o quarto um pouquinho sobre isso aqui no Bom para Todos. Inclusive, hoje a gente tem pesquisa Datafolha saindo, há uma expectativa, inclusive porque ela foi atrasada em um dia, né? Ela costuma sair sempre na quinta-noite, eles resolveram fazer esse lançamento na sexta, justamente para pegar ali o 7 de setembro, para a gente tentar sentir algum impacto em relação a números do que foi o 7 de setembro, né? Então há uma expectativa em relação aos números que o Datafolha vai trazer. Bom, como que você vê? Qual a sua expectativa? O que você acha que vai trazer? Vai ter algum impacto ali em número de intenção de voto para Bolsonaro? Primeiro, sobre os atos do 7 de setembro, era relativamente esperado que... Eu fiz um artigo argumentando o seguinte, Thalita. Como eu vejo, esse 7 de setembro reuniu os bolsonaristas de uma forma expressiva, porque as pessoas que apoiaram o atual governo sentem que essa é a última chance que eles têm de efetivamente se manifestar antes do pleito presidencial. Entende? Então, isso cria um senso de urgência que não existia em outras ocasiões, não existia no ano passado e em outras ocasiões que traz essa data comemorativa. O 7 de setembro também traz um certo senso de patriotismo e de nacionalismo que tem um pilar, que forma um pilar muito sólido de como o fascismo e o neofascismo que o bolsonarismo representa de fato se organizam. Quando essas duas coisas se somam, esse senso de urgência dessa parcela da população que está percebendo que o candidato dele está atrás em todas as pesquisas e que se apresenta na iminência da derrota eleitoral, isso gera uma certa coesão. Essas pessoas sentem que, a gente precisa agir porque essa talvez seja a última oportunidade que a gente tem de nos lançarmos às ruas, de fazer uma manifestação que seja capaz de surtir algum efeito sobre o pleito presidencial. Aliado ao tradicionalismo, ao que remete o 7 de setembro, isso deu, sem dúvida, uma força especial para essa ocasião, que não deve se repetir em outros anos, caso o bolsonarismo tente convocar isso em outras ocasiões, isso não vai se repetir. Com isso posto, me parece que, essa é a minha avaliação pelo menos, o governo fracassa em 2 pontos fundamentais. Qual que era a primeira intenção do bolsonarismo com os atos do 7 de setembro? Tentar mudar a equação eleitoral. Isso foi conquistado? A meu ver, não. Deve mexer alguma coisa na equação? Deve. Eu acho que isso é importante se dizer, porque muito provavelmente, em ciências sociais aplicadas, é extremamente complicado estabelecer prognóstico, que a gente corre um risco enorme. Mas muito provavelmente o Datafolha que sai hoje deve demonstrar uma certa redução na vantagem que o Lula tem sobre o Bolsonaro, porque existem uma série de fatores que, conforme o pleito se aproxima, naturalmente essa tendência deve ser paulatinamente reduzida. O suficiente para alterar a equação? Não. Eu acho pouquíssimo provável que isso efetivamente aconteça. O suficiente para conduzir o pleito para o segundo turno? A meu ver, sim. Como eu avalio, pelo menos, e infelizmente eu não queria que isso acontecesse, mas a vida social do país não se organiza com base naquilo que eu quero ou deixo de querer, a gente vai ter um segundo turno. Isso me parece um fato de cada vez mais consolidado e que vai ser disputado por Lula e Bolsonaro. Agora, é muito triste, isso é muito triste, eu devo ressaltar, tentando reunir numa resposta só a essas duas provocações que você me fez, que veja, num momento em que o mundo inteiro está se reorganizando, você colocou nas notícias o falecimento de uma figura da monarquia britânica, o mundo inteiro está passando por uma série de reformulações, você tem a Ásia ganhando um protagonismo muito mais enfático do que o Ocidente a partir desse momento. Enfim, o mundo inteiro está se transformando debaixo dos nossos olhos. Tá? Você tem países como a China desenvolvendo semicondutores de 7 nanômetros, desenvolvendo um sol artificial para gerar
a energia de forma ilimitada, e você tem o líder do país fazendo alusão ao próprio pênis, entende? Numa data crucial do bicentenário do país, quando você tem 33 milhões de pessoas morrendo de fome, cara, quando você tem 110 milhões em insegurança alimentar, e esse tipo de coisa, e você tem o presidente da República fazendo alusão que o próprio pênis dele é infalível. Então, assim, é o limite da degradação humana, não fica pior do que isso, entende? É inacreditável que 35% dos eleitores brasileiros, 30%, ainda consigam olhar para uma figura execrável dessa e pensar, tudo bem, é só brincadeira. Mas é brincadeira, é esse país que a gente quer para as próximas gerações? Um cara que fica gritando imbrochável, imbrochável. Mas, presidente, o que o senhor tem para apresentar para a população brasileira? Que meu pênis não falha. É isso, fundamentalmente. Esse é o nível de degradação ao qual o bolsonarismo trouxe o Brasil. Isso não é piada, isso não é brincadeira. O que isso faz, em última análise, é desmobilizar toda a unidade da democracia brasileira e gera uma espécie de vale-tudo, onde todo mundo encara tudo como brincadeira e é cada um por si. A unidade do país enquanto nação é desmontada por esse tipo de cretinice e de inépcia, entende? Então isso é absolutamente sério e extremamente lamentável, como eu vejo. Tá? Então, eu te ressaltaria esse aspecto como ponto central da minha análise. É um episódio de tanta vergonha alheia, né? Eu tenho falado isso aqui, se existia alguma intenção de capturar o público feminino, né, o eleitorado feminino por parte de Bolsonaro, e a gente sabe que ele vai mal nesse público, né, que Lula tem grande vantagem ali no eleitorado feminino, ele não conseguiu de forma alguma, porque acho que qualquer mulher que ouve algo desse tipo é vergonha, não é uma vergonha de ouvi-lo falando ali sobre ser imbrochável, enfim. Eu vi que até as bolsonaristas foram questionadas sobre esse fato, e daí elas ficaram com a parte que ele chama elas de princesa, né, e não com essa questão do imbrochável, porque pegou mal para todo mundo, pegou mal entre elas também. Péssimo, foi péssimo. Acho que você resume bem esse estado do nosso país, da nossa democracia nesse momento, o quanto vergonhoso é a gente ter que passar por algo como esse episódio. Outra coisa que eu queria trazer é São Paulo, porque saiu pesquisa IPESP, né, hoje em relação ao estado de São Paulo. É a primeira rodada, inclusive, da IPESP, então não dá nem para fazer um comparativo. Mas o Lula tem 40% das intenções de voto, Bolsonaro 35%. E a gente tinha acompanhado nessa semana também, acho que foi ontem mesmo, a Quest, né, que também trazia São Paulo, mas com Bolsonaro passando, inclusive Lula aqui no estado, né, acho que ele estava com 38-35%. Acho que era isso, deixa eu aqui pegar, que eu tenho até aqui anotado, 37-36, na verdade, um pontinho de diferença, Bolsonaro com 37, Lula com 36. O que isso diz pra gente? É um colégio eleitoral importante, né, César? Acho que a gente tem que acompanhar de muito perto, mas agora o IPESP traz um número ali um pouco melhor para o presidente Lula, 40-35. O que a gente precisa ficar atento em relação ao estado de São Paulo? Eu acho que existe um certo empate técnico no estado de São Paulo, que é o principal colégio eleitoral do país, mas não é o único. E a gente, via de regra, os analistas tendem a enfatizar demais a importância de São Paulo, porque tendem a atrelar a importância econômica do estado e, naturalmente, da extensão do colégio eleitoral que essa região representa, mas existem outras áreas muito fundamentais do país. Esse empate técnico, como eu vejo, todas as pesquisas apresentam um certo empate técnico e as análises caem dentro da margem de erro. Então é difícil dizer se existe vantagem para qual lado. Tradicionalmente, o estado de São Paulo sempre foi muito reacionário, Thalita. Infelizmente, eu preciso te dizer isso. E com certeza você e os amigos e amigas que nos assistem sabem. Sempre foi um estado extremamente reacionário, sempre foi um estado que foi fundado com base na atuação dos bandeirantes. Não por acaso a gente tem a Avenida dos Bandeirantes, movimentos aos bandeirantes, a gente tem a Avenida dos Bandeirantes, rodovia dos bandeirantes, tudo são apologias e alusões a símbolos coloniais, imperiais, etc. O estado de São Paulo é muito forte nessa medida e é formado
por classes mais abastadas que querem fazer a manutenção dos seus próprios privilégios. Não sei, me parece que nesse momento a gente tem um empate relativamente técnico, mas que, sobretudo, as mulheres do país inteiro e a região Nordeste deve fazer a diferença nessa eleição. Sim. Como eu vejo, a coisa deve ser definida aí entre 8 e 10 milhões de votos de diferença a favor do Lula, no segundo turno, tá? Eu vejo o Lula recebendo algo entre 60 e 63 milhões de votos e o Bolsonaro recebendo algo entre 47 e 50 milhões de votos. Essa diferença vai ser fundamentalmente dada por mulheres e nordestinos. Curiosamente, veja como tem um ditado popular, né, que, para simplificar a análise, que diz que o peixe morre pela boca. Fundamentalmente, os dois públicos que o Bolsonaro mais atacou, entende? Então, eu ouvi, por exemplo, de amigos meus que votam no Bolsonaro, que se o Bolsonaro tivesse dito 1/3 a menos das besteiras que ele disse, a chance de se reeleger seria muito maior, entende? Talvez nessa medida, se ele tivesse atacado menos as mulheres e menos os nordestinos, a chance dele seria um pouco melhor nesse momento. Mas ele segue nesse rumo. Ele segue com uma abordagem muito misógina, ele não consegue se controlar, sobretudo quando ele se vê confrontado por uma mulher, ele reage de uma maneira muito impetuosa, muito agressiva, e isso não funciona dessa maneira. Se você quer se apresentar perante a vida pública, principalmente num cargo de chefia do Poder Executivo, você não pode agir como um bullying de escola, entende? Que reage de forma a xingar todo mundo e quer resolver tudo na base da força e da agressão. Isso não funciona assim, o povo brasileiro não gosta e não respeita isso. E de muitas maneiras eu acho que essa diferença se dá por conta dos erros, sobretudo que ele cometeu no trato com as mulheres e com o povo nordestino. Chamar a mulher de princesa já foi, Thalita, um elogio. E pode continuar sendo, não me entenda errado, mas depende do contexto. Se você usa um termo como princesa para submeter essa mulher aos teus desígnios e dizer que não, você deve ocupar um caráter de bibelô a ser apreciado, não pensa muito não, minha filha, entende? Isso é extremamente pejorativo. E o Bolsonaro não tem a menor, ele não entende, ele foi criado num contexto muito restritivo, a mentalidade dele é muito restrita nessa medida. Então ele tem os mesmos truques para utilizar de forma reiterada. Funcionou em 2018? Ah, bom, vai funcionar agora ad eterno. Não, não vai funcionar ad eterno. A sociedade brasileira mudou e a própria ascensão do bolsonarismo foi extremamente pedagógica para o povo brasileiro. Me parece que ele vai arcar com as consequências dos erros que ele vem cometendo. Perfeito. Só para finalizar realmente, campanha de Lula, a gente percebeu uma leve modificação nessa semana, que foi a campanha aderindo a essa questão do voto útil, né? Começou a falar sobre voto útil, trouxe durante a campanha também a questão do caso ali da compra de imóveis em dinheiro vivo, citou isso em campanha, então me parece também que passa a ter um caráter talvez um pouco mais de ataque à candidatura Bolsonaro. Essas são as duas principais mudanças que eu percebi, assim. O que você acha desses rumos? Na sua avaliação, é interessante isso? Me parece que sim, tanto o que está sendo veiculado na TV, no horário eleitoral, como a postura que o próprio Lula foi capaz de adotar agora, fazendo algumas reformulações com base no que foi a atuação dele durante o debate da Bandeirantes. Veja, é verdade que o povo brasileiro não gosta de animosidade, não gosta de agressividade e não gosta de quem ataca, é verdade. Mas também é verdade que isso precisa se dar num certo contexto e tem limite. Entende? O Bolsonaro cometeu uma série de crimes e tem pelo menos 51 imóveis que somam a monta de 26 milhões de reais que ele comprou com dinheiro vivo. Quem é que usa dinheiro vivo? Entende? Enfim, eu não posso afirmar além disso, porque caso eu faça afirmações mais contundentes nesse sentido, eu vou ser compelido a ter que provar aquilo que eu estou dizendo.
Agora, é um script muito clássico, a gente sabe do quê? Pagar o que quer que seja de grande quantia em dinheiro vivo. A gente sabe exatamente para o quê, para quais fins esses métodos são adotados. É óbvio que isso tem que ser atacado. É óbvio que isso tem que ser atacado nos debates, na campanha, ele precisa ser questionado. De onde vem esse dinheiro? Por que comprar 26 milhões de reais em imóveis? O Lula foi considerado o maior bandido do país pela direita liberal naquela ocasião e chegou a ser preso e foi teve os seus direitos políticos negados com base em algo que seria o triplex dele, que depois o próprio STF reconheceu que o triplex nem dele era. Um imóvel que nem dele era. O Bolsonaro tem 51 imóveis comprados em dinheiro vivo. Enfim, como é que isso não pode sensibilizar essa parcela da população que reivindicava o fim da corrupção e a moralidade do país, entende? Me parece que está no rumo certo, me parece que esses ajustes finos foram feitos, me parece que Lula vem para esses próximos debates de uma forma um pouco mais agressiva, claro, respeitando tudo isso que eu acabei de colocar, sendo agressivo da forma certa, na hora certa e quando isso requer utilizando a propriedade e os argumentos cabíveis. Mas eu acho que isso está tomando um rumo muito bom e, a despeito do que a gente deve ver hoje no Datafolha, que deve demonstrar, assim, uma certa redução na vantagem do Lula, o Bolsonaro tem um teto de entre 38% e 40%, a gente vai para o segundo turno e ele vai ser derrotado no segundo turno. Perfeito. César, sempre muito bom te receber por aqui, viu? Muito obrigada pela conversa, pela análise, um bom final de semana para você, boa semana, a gente volta a se encontrar. Beijo grande. Eu que te agradeço, querido. Um beijão, tchau, tchau. Fiquem bem, beijos. Até.